Olá, amigos, olá, internautas, aqui estamos, sempre por aqui. Noites de terças e quintas são os 2 dias da semana em que a gente leva até o nosso grande público, agora mais de 100 mil seguidores, a gente leva para esse grande público os assuntos de interesse da nossa comunidade de Iporá e da região. Mais uma vez, assunto importante, a gente leva para o nosso público agora sobre meio ambiente, um assunto sempre recorrente aqui. Eu convidei, ela aceitou vir, já esteve aqui antes. Ela é a Maiara Franciele de Melo Ribeiro Soares, a Maiara da Bioenge. A Bioenge, todos sabem, nós falamos muito da Bioenge aqui, uma empresa que atua muito em meio ambiente na região, mas a Maiara, mais do que Bioenge, a Maiara, ela coordena as ações do Instituto Espinhaço na região. E nós já divulgamos, todos estão sabendo, que o Instituto Espinhaço está fazendo um trabalho aqui nas bacias aqui da nossa região, a revegetação das bacias, especialmente do Santo Antônio. É sobre isso que a gente vai falar com a Maiara aqui, como é que está o trabalho do Instituto Espinhaço, porque, né, Maiara, a crise hídrica nós já sentimos na pele. E crise hídrica resolve-se com questões ambientais, ações oportunas nas nascentes e nas margens dos nossos mananciais. Maiara, boa noite, satisfação te receber. Bom, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite muito especial. É sempre um prazer estar aqui falando com você, Valdeci Marques, e a todos, né, as pessoas que estão te vendo e nos vendo nesse momento. E o trabalho do Instituto Espinhaço aqui no município de Iporá, ele teve início aí no mês de outubro, meados de setembro para outubro, onde nós fizemos, inclusive, até um lançamento aqui, né, do programa. Foi um belo evento. Nós tivemos a presença da secretária de Estado, inclusive também do presidente do Instituto. Vamos falar o nome dele, é o Luiz Oliveira. Luiz Oliveira. Tivemos também a presença dos presidentes das empresas que financiam o programa. Então, foi muito emblemático isso aqui no município, porque são 3 empresas que aportam recursos para a gente recuperar. Tanto a Bacia do Santo Antônio, que é a mais crítica, né? Nossa equipe técnica está em campo, está avaliando. Então, a Bacia do Santo Antônio, que é a bacia principal de captação pública do município de Iporá, é a que está em estágio mais crítico em relação à degradação ambiental. Assim como também a Bacia do Santa Marta, que é a nossa segunda fonte de captação pública. E também a microbacia do Córrego Tamanduá, né, que também a gente precisa dessa água do Córrego Tamanduá. São os 3 mananciais. E nos 3 está tendo as ações? Nos 3 já estão tendo ações. E tem ações também fora do município de Iporá, parece que em Montes Claros. Montes Claros de Goiás, Diorama, que são os mais próximos, os lotes mais novos, né? Então, no município de Iporá, a gente iniciou esse trabalho com a nossa equipe técnica, realizando aí a seleção e a mobilização das áreas e a mobilização de produtor rural. Então, essa seleção de áreas é uma etapa muito importante, que é onde a gente vai entender nessas propriedades rurais, de fato, o que precisa de ser feito. Só que, muito além disso, a nossa equipe ela precisa de mobilizar esses produtores rurais, né? Que eles precisam de realmente apoiar e aceitar. Porque o manancial atravessa dentro de uma propriedade privada, né? Ou pelo menos ali na divisa. E para a ação, né, Maiara, precisa de ter o contato com o fazendeiro, o chacareiro, o sitiante. Como é que tem sido isso? Exatamente isso. Hoje, a maior parte das nossas águas estão na zona rural. Então, ali, aquele primeiro contato com o produtor rural ele é importante até para que a gente explique, né, como que funciona o programa. Muitos produtores rurais, e eu entendo isso também, Valdeci, eles têm um pouco de receio de receber a nossa equipe, com medo aí de uma multa futura. E fica imaginando vocês como fiscais. Como fiscal, a gente chega com o nosso carro plotado. Então, aí eles ficam com aquele receio. Então, até a gente desmistificar isso, né, de que nós somos parceiros do produtor, a gente está ali para ajudar, a gente está ali, além de produzir água para a bacia hidrográfica do Rio Araguaia, a gente está produzindo água para a propriedade dele. Né? Hoje, uma propriedade sem água é uma propriedade sem valor, é uma propriedade improdutiva. Então, assim, é isso que a gente tenta, né, na medida do possível, fazer com que o produtor rural entenda. E essa etapa, aqui no município de Iporá, a nossa equipe técnica está tendo um pouco de dificuldade, inclusive, em primeira mão, dizendo sobre isso, né? Os produtores rurais ainda estão muito resistentes. Então, assim, é muito importante esse espaço mesmo para que a gente fale sobre isso, né? Nós não somos agentes fiscalizadores, a gente não está ali para ver as irregularidades das propriedades, né? E no que a gente puder apoiar os produtores rurais, esse é o nosso papel. Então, por exemplo, o sistema do CAR no estado de Goiás migrou. Hoje é o SIGCAR. Todos os produtores rurais eles precisam de fazer esse novo cadastro.
Nesse novo cadastro, ele vai declarar ali todas as suas APPs. E aí, logo em breve também, o Estado de Goiás vai começar a analisar esses CAR e vai identificar que as propriedades estão com déficit de vegetação nessas reservas legais. Então, isso por imagem satélite já fica fácil de verificar. Já verifica, não precisa nem de ir em campo para poder verificar esse déficit. Então, o que acontece? Como está na legislação federal, inclusive, o produtor rural ele precisa ali de preservar 30 metros para a nossa região, né? Porque depende muito do tamanho do curso hídrico. Mas, se tratando de Iporá, como a gente não tem nenhum curso hídrico muito relevante em relação à largura, o tamanho, então, na nossa região é mais ou menos 30 metros de espessura de cada lado. E aí, o que acontece, Valdeci? Eles acham que realmente toma muito, né, a sua área 30 produtiva. metros, queria que isso fosse pastagem, né? Isso. Então, assim, o que eles precisam entender é que a gente está ali para cercar e plantar de forma gratuita para eles. Futuramente, eles vão ter que fazer isso por si só. E é caro. Uma implantação, uma recuperação de um APP não fica com um custo baixo. É bem oneroso mesmo. Então, a gente está ali para ser parceiro e fazer isso para ele de forma gratuita, causando aí um benefício mútuo, tanto para a população de Iporá, que vai receber esse benefício em relação ao aumento da água para o município, quanto também para a atividade produtiva dele, para que ele entre também em conformidade com a legislação. E o que ele vai abrir mão, Maiara, é apenas dos 30 metros de distância do leito do córrego, né? Abrir mão de 30. O resto fica por conta do Instituto Espinhaço, fica por conta dessas empresas patrocinadoras, com plantio, com cerca, enfim. É Exatamente. Então, ali a primeira etapa é essa, selecionar as áreas, a gente faz um projeto personalizado para cada propriedade, daí a gente pega esse projeto e passa para a equipe de implantação, que é quem ele vai realizar o cercamento e o plantio de mudas, e depois a nossa equipe de implantação passa todos esses relatórios e tudo para a equipe de monitoramento, que vai monitorar essas mudas por um período de 3 anos. E aí, logo após, vem a equipe de manutenção, fazendo também toda a manutenção dessas áreas por um período de 3 anos a cada 3 meses. A gente está nessas áreas voltando, fazendo todo o trabalho novamente para que essas mudas elas cresçam de forma saudável. Estamos com a Maiara Franciele de Melo Ribeiro Soares. Está sendo aqui a nossa entrevistada. Estamos falando de meio ambiente, estamos falando do trabalho que está sendo feito. Está sendo feito no município de Iporá, ela disse aí, lá na bacia do Santo Antônio, está fazendo a bacia da Santa Marta, porque na Santa Marta agora também a Saniago está buscando água, e também nas margens do Tamanduá. Ela está sendo a nossa entrevistada aqui numa entrevista cuja transmissão tem apoios do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. O Baratão vende até pelo WhatsApp para quem mora dentro de Iporá. Para isso, memorize aí, TECRE 64981541495, a forma de você comprar do Baratão, o campeão de preços baixos. Essa transmissão conta com o Posto Rede Parceirão, que tem 2 endereços para atender você, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, no Posto Real. O Parceirão é a sua casa nas rodovias. E temos conosco aqui também, na transmissão, o Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está na Avenida Pará 365 e atua regionalmente. Além de Iporá, faz coletas também em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Está aqui conosco e eu continuo conversando com a Maiara, lá do Instituto Espinhaço. Ela coordena ações ambientais. A Maiara, que também é da Bioenge Soluções Ambientais, a empresa que nos acompanha aqui também na transmissão, a Bioenge, que atua em todo tipo de documentação que tem a ver com o meio ambiente, é com a Bioenge. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. O Maiara, de Bioenge para o Instituto Espinhaço, e falando agora dessas ações lá nas margens do córrego e daquilo que o produtor precisa ceder, que é a pastagem. E eu queria te perguntar assim, mesmo vocês alegando que não tem nenhuma despesa, é só abrir mão dos 30 metros da margem do córrego, o que a lei, Maiara, diz sobre isso? Se ele mesmo assim não concordar, nada pode ser feito? Em relação ao programa Juntos pela Araguaia, não, nós não somos agentes fiscalizadores, né? Então, mas aí tem os órgãos fiscalizadores, IBAMA, a SEMAD, os órgãos municipais, por exemplo. Pode acionar para que ele permita? Nesse caso aí, assim, o Instituto Espinhaço, a gente não trabalha nessa dinâmica. Nessa obrigatoriedade. Não. Mas tem órgão para isso? Tem órgão para isso. Por exemplo, a gente chega lá, o produtor rural não quis naquele momento,
a gente explica a situação e tudo, a gente também não obriga. Então, a gente dá oportunidade para um outro produtor rural que queira, né? Mas eu ressalto a importância que é muito, né? É muito relevante que todos os produtores rurais que estão inseridos na bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio, especialmente aqui no município de Iporá, façam adesão ao programa, porque quanto mais áreas nós recuperarmos, mais haverá o aumento do fluxo de água para o município. Essa conscientização corredor que é de importante. restauração. A gente precisa fazer um corredor desde a nascente até chegar na captação. Então, assim, a partir do momento que a gente falha uma propriedade, quebra ali um ciclo, né? Então, é por isso que é importante que todos os produtores rurais, tem produtor que realmente, de fato, não precisa, já está vegetado. Então, a gente passa para outra propriedade que precisa. E tem algumas propriedades, vou dizer, que precisam, e os produtores rurais ainda estão com essa resistência. Então, assim, a gente quer dizer que a água do planeta está acabando, e isso não sou eu que estou dizendo, basta a gente fazer cliques rápidos no Google. Então, não é clichê dizer isso. A nossa água está diminuindo muito nos últimos tempos. Então, é importante que nós tenhamos águas para agora, para o presente e para o futuro também. Senão, daqui a um tempo, eles não vão conseguir desenvolver as suas atividades produtivas. E aí, hoje, o estágio do programa no município é que nós já temos em torno de 30 hectares selecionados na bacia do Ribeirão Santo Antônio, de 118 que a gente precisa de selecionar. Então, 30 já tem produtores rurais com projetos prontos, a gente já está ali, já estamos na terceira propriedade, já com cercamento concluído, com plantio de mudas para essa estação já concluído também. Bacia de Santa Marta também, nós já estamos aí indo para a segunda propriedade, nós cercamos uma área muito grande mesmo. Uma área com processo erosivo já em estágio de vossoroca enorme, que deságua diretamente no córrego Santa Marta. Então, essa área a gente demorou um pouquinho mais pelo tamanho dela e pela relevância que ela tem para a recuperação, mas nós já estamos indo para a segunda propriedade já com essas áreas todas plantadas em processo de recuperação já. É rápido o processo. Então, boas notícias lá no córrego Santa Marta, de plantio, e boas notícias também no córrego Santo Antônio. O Santo Antônio mais importante, porque é aquele que é o principal a fornecer a água para o abastecimento público de Iporá. Mayra, você falou aí que quando não quer de jeito nenhum, não aceita, vocês vão para uma outra propriedade trabalhar. Mas enquanto vocês estão na outra trabalhando e o que aquele outro proprietário não quis que fizesse plantio de muda lá na terra dele, depois vai vir um outro órgão público que tem a função de fiscalização para falar com esse produtor? A gente não sabe assim, como funciona a dinâmica desses órgãos ambientais, né? Eu ressalto que o que está na lei, ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser cumprido, principalmente com essas questões problemáticas relacionadas à escassez hídrica e às mudanças climáticas. Tanto que o Brasil sediou, né, aí a questão da COP30 esse ano, justamente para discutir sobre clima. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser cobrados. Não por nós, Instituto Espinhaço, não pelo programa Juntos pelo Araguaia, mas pelos órgãos competentes. Como eu disse, eu não sei da dinâmica, como que funcionam essas fiscalizações, né? Mas seria interessante que o produtor rural se atentasse para isso, que a gente está oferecendo esse trabalho de forma gratuita para que ele já fique regular também. Então, é uma série de benefícios, não só para o aumento do fluxo de água para a propriedade dele, mas assim como para a população de Iporá, para o Rio Araguaia, porque em algum momento essa água vai chegar no Rio Araguaia, e também em relação à conformidade relacionada à legislação para a sua propriedade, né? É isso aí, a Mayara Franciele, que coordena o Instituto Espinhaço na região, falando disso que é importante, as ações que envolvem milhões de reais, né, Mayara? Exatamente. Milhões de reais, eu estou vendo aí, Mayara, eu estou vendo aí o comércio movimentando, porque esse Instituto Espinhaço trouxe milhões de reais para Iporá. Vamos repetir aqui o montante, Mayara, e falar dessa movimentação até que gira na nossa economia. São em torno de 22 milhões de reais já, que serão, né, aportados, estão sendo aportados para o Juntos pelo Araguaia, incluindo as 3 empresas financiadoras. E tudo que a gente possa conseguir adquirir no município de Iporá, a gente está fazendo. É a aquisição de ferramentas. A gente, numa determinada loja aqui do município de Iporá, a gente adquiriu mais de R$200 mil de ferramentas e equipamentos e tudo. Aí, na outra, a gente vai lá e compra insumos. Na outra, a gente adquire diariamente inúmeras marmitas. E gera empregos também, né? Gera emprego, e aí é café da manhã todos os dias, porque a gente dá todo o conforto e comodidade para o nosso colaborador em campo. Então, aqui em Iporá mesmo, a gente já está chegando a um quantitativo de quase 30 pessoas com a gente,
gente trabalhando. E aí a expectativa é que eu preciso dobrar esse número ainda. A gente está contratando pessoas. Está contratando. É bom até dizer. Pessoas. É bom até dizer que está contratando. Isso, estamos contratando a nossa sede do Instituto Espinhaço. A gente está em fase também de mudança, né, para Iporá. Mas a nossa sede fica aqui na Avenida Doutor Neto, número 831, no centro. É no mesmo endereço da Bioenge? É quase, do lado. Do lado. E ali está concentrada, até se as pessoas passarem lá na porta, dá até para ver o tanto de poste que tem lá, quase cobrindo a casa. É muita ferramenta, é muita coisa, é uma área muito grande que a gente tem nessa sede. São 22 milhões de reais que o Instituto Espinhaço estão trazendo para Iporá para mexer aí com a área ambiental. Agora eu te pergunto, vai trabalhar enquanto tiver 22 milhões de reais e depois para tudo? E se esses 22 milhões de reais dá para resolver até que ponto? O quantitativo de hectares que nós temos disponível. Por exemplo, nós temos 118 para a bacia do Santo Antônio, 50 para a bacia do córrego Santa Marta, e nós temos 70 hectares que é dividido entre Montes Claros de Goiás, Diorama e Iporá para a bacia do córrego Tamanduá. Quer dizer que, desses 70, em torno de 20 hectares para a bacia do córrego Tamanduá. Então, as empresas aportam um valor suficiente para a gente recuperar esse quantitativo de hectares. E eu afirmo que, com esse quantitativo de hectares, a gente consegue fazer a diferença para a bacia hidrográfica, dessas que a gente está trabalhando. A gente consegue ter resultados fantásticos. Então, a gente começa o processo, a gente termina o processo. A gente não abandona no meio do caminho. A gente só termina, finaliza, quando realmente, de fato, essas mudas elas consigam aí sobreviver sozinhas, já ir realmente partindo para a fase adulta delas, né? Então, a gente acompanha tudo muito de perto. Então, esses 22 milhões serão em montante para dar resultado. Para dar resultado. Tem que dar resultado. E dura até quando esse trabalho? Nós vamos ficar em torno de 3 anos no município de Iporá, de 3 a 4 anos. Para gastar esse recurso. 4 anos. Esse recurso, repete as 3 empresas financiadoras. A primeira delas é a Anglo American, que já está financiando o 3º lote do programa Juntos pelo Araguaia. É uma mineradora? Financiou em Piranhas, Bom Jardim, Aragarças e agora Iporá. Uma mineradora que atua ali na região de Barro Alto e Niquelândia, extrai minério de ferro e ouro. E níquel também. E nós temos também a Atiaia Renováveis, que é uma empresa que trabalha com usinas hidrelétricas e também energia solar. Ela financiando aí a bacia de Santa Marta. E nós temos também a Land Mining, que é uma outra mineradora que está ali em Alto Horizonte de Goiás, que financia os municípios de Porá, Diorama e Montes Claros de Goiás, que ela é uma mineradora que extrai cobre. É isso aí, foi a Maiara aqui na nossa entrevista, transmissão com apoio do Baratão Shop, da própria Bioenge, Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise. 2 minutos para concluir, Maiara, o seu chamamento para o produtor rural. Seja receptivo com o pessoal que quer revegetar as margens do córrego que corta aí a sua terra. Exatamente sobre isso. Nós estamos disponíveis aí para realmente fazer um trabalho fantástico nas propriedades rurais. E eu chamo esses produtores rurais que fazem parte dessa abrangência para estar com a gente. Tem tantos outros produtores que querem demais fazer esse trabalho e não estão dentro da área de abrangência. Vocês estão recebendo todo esse trabalho de forma gratuita, né? Um trabalho assim tecnológico, envolve tecnologia, envolve tanta coisa. Você está recebendo de forma gratuita para a sua propriedade, então faça adesão, vamos manter esse corredor de restauração da bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio sem que haja uma quebra, né? Vamos todo mundo fazer parte, porque o próprio nome diz, é o Juntos, né? Então a gente precisa de todo mundo junto fazer parte do programa. Juntos pelo Araguaia. E aqui, fazendo a diferença, o Instituto Espinhaço na região. Obrigado, Naera, por você ter vindo. Obrigada. Um presentinho personalizado para você, uma caneca térmica. Obrigado. Foi assim o bate-papo de hoje sobre meio ambiente. A gente volta na próxima oportunidade, sempre nas terças e quintas, recebendo os convidados e levando assuntos importantes. Até a nossa próxima oportunidade.